Boa noite, pessoal. Estamos chegando aqui para mais um evento, mais uma live com o tema mediunidade. Aguardando aí o pessoal entrar para poder a gente dar início ao nosso encontro. E hoje, mais uma vez, com mais um convidado, né? Que é muito especial aqui dentro. Nossos convidados são muito especiais, porque são pessoas que eu conheço, que acabei conhecendo dentro da doutrina espírita, dentro do movimento espírita, sempre tentando trazer a juventude para poder falar aqui nesse canal. Sempre trazendo com muita facilidade, muita tranquilidade, os temas para serem abordados e explanados. Aguardar um pouquinho até que ele entre aqui na live. Da boa noite a quem estiver chegando aí. Falar hoje sobre mediunidade, algumas leituras essenciais, porque dentro desse tema tão amplo a gente precisa estudar sempre, tem muitos livros a respeito do tema que são muito importantes para que a gente consiga entender e se aprimorar cada vez mais dentro da questão da mediunidade, do trabalho mediúnico. Então, hoje a gente vai trazer alguns livros que são muito importantes para que a gente consiga entender um pouco mais sobre a mediunidade, entender um pouquinho mais sobre o que é ser médium e o que é possível fazer para estar sempre atualizado, estudando o tema para melhor utilizar dessa dádiva que nos é dada, que é a mediunidade. Ainda aguardando aqui que o pessoal entre, que o nosso convidado apareça aqui. Enquanto isso, vou colocar aqui nos comentários fixados. Mediunidade. Comentário aqui fixado. Esperando aqui que o pessoal entre. Maurício já está aqui presente. Deixa eu convidar ele aqui. Esperando aqui que aceite a solicitação. Pronto. Pronto. Deixa eu só ajeitar Bora, o banquinho Maurício. aqui para estar finalizado. Beleza.
Beleza. Então, primeiramente, novamente, né? Na realidade, dar boa noite a quem estiver chegando aí, que hoje a gente vai abordar esse tema que já está fixado nos comentários, mediunidade, algumas leituras essenciais, e apresentar-nos para o público, né? Então, eu me chamo Servoli, sou administrador aqui do Instagram Novos Espíritas. Então, estou tentando trazer alguns temas para aqui para as lives. E nessa primeira série de lives eu resolvi trazer o tema mediunidade, que foi um tema que foi pedido pelo público, né? E aí eu trouxe algumas lives até agora e mais essa para englobar, tá acrescentando mais uma na série, que é para falar sobre algumas leituras que são importantes para esse estudo da mediunidade, né? E para isso, um convidado que eu já agradeço desde o começo pela participação e por ter topado vir aqui falar um pouquinho sobre isso. Se apresente, meu querido. Eu que agradeço, é um prazerzão estar aí, agradeço pelo convite. Meu nome é Maurício, eu sou daqui de Salvador e sou evangelizador da Juventude Espírita Nina Aroeira, do Centro Espírita Caminho da Redenção, aqui em Salvador. Eu esqueci de falar isso também, né? Que eu hoje estou como evangelizador da Juventude Espírita Irmã Sheila, aqui da Pituba. Faço parte da equipe de evangelização e também fiz parte, né, da juventude daqui da casa. Eu e Maurício, a gente se conheceu num evento espírita também, né, Maurício? Então, é muito importante que a gente sempre se lembre de participar dos eventos ligados ao espiritismo aqui no âmbito de Salvador e no âmbito também da região da Bahia, né? E quem puder também participar dos eventos a nível nacional, que aí já é um pouquinho mais complicado, mas vamos que vamos. Gostaria de agradecer aí o pessoal que está chegando. E vamos lá, vamos dar início ao nosso tema de hoje, né? Que é algumas leituras essenciais. Pode começar, Maurício. Me veio aqui à mente também, acabei surgindo, acho que seria interessante falar um pouquinho rápido sobre qual é a importância, por que se falar sobre leituras acerca da mediunidade, né? Assim, dos livros, tá? Porque, no caso, a doutrina espírita em si, ela foi iniciada, assim, a nível de conhecimento sistemático, através dos livros, né? Tem a primeira obra, né, que é a obra central, o Livro dos Espíritos, e eu não sei se Maurício, eu acho que o seu está um pouquinho travando. Travou, não foi? Foi. Vamos ver se funciona agora. E qual é o ponto, né? É que, por exemplo, quando a gente vai aprender qualquer coisa, e aí principalmente na faculdade, no ensino médio, no ensino fundamental, tá, assim, a gente se utiliza, dentre outras coisas, da leitura, né? Então, por exemplo, para eu me formar na faculdade, tive que ler bastante, e juntando aquilo que ia lendo com uma prática, assim. E na doutrina espírita, também nesse caso não é diferente, porque o surgimento da doutrina, ele se deu a partir do diálogo entre espíritos encarnados e desencarnados, né, que a Kardec, ou melhor, no caso, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, que foi a pessoa, o cientista, o pesquisador, que ele catalogou e organizou o fruto desse diálogo interexistencial, ele sistematizou esse conhecimento através de livros. O primeiro, né, o Livro dos Espíritos, o central, aquele compêndio ali de filosofia
talvez até de filosofia socrática, vamos dizer assim, porque tem a coisa do diálogo, né? Da Por que não maioria dizer? socrática. Pois é, e tem lá, né, no topo do livro, né, Filosofia Espiritualista. Então tem esse, e todos os outros livros, eles são desdobramentos desse primeiro, né, os outros 4 que formam aquele Pentateuco, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. Assim. Então, a doutrina espírita, ela se inicia a partir dos livros. E esses livros são essenciais para a transmissão do conhecimento espírita. Não são a única forma, até porque com a tecnologia que a gente tem é possível disseminar esse conhecimento, inclusive de outras formas. Mas para se manter o cerne de conhecimento da doutrina, os livros eles têm um papel essencial. Então, e para mediunidade, para se estudar a mediunidade, também não é diferente. Assim. Então, ele permite que a gente tenha acesso a pessoas que estudaram e estudam a mediunidade nos 2 planos, porque os espíritos também estudam, assim, a gente tem um certo acesso a eles e, com isso, possa enriquecer o conhecimento e não termos que ter que descobrir a roda, redescobrir a roda, né? Na prática, tentativa e erro também. E aí é interessante a gente lembrar disso, porque exatamente como você falou, né? Sem a mediunidade, a doutrina espírita não existiria. Porque, assim, sem os médiuns da época, não haveria um livro dos espíritos, não haveria um Hippolyte Enisar Rivaillot que se transforma em Allan Kardec para nos trazer aqueles livros principais e iniciais da doutrina, né? Então, é muito importante que a gente entenda que a mediunidade é fator primordial para o desenvolvimento do espiritismo, o desenvolvimento das ciências espíritas e da filosofia espírita. E como você já começou a falar do nosso querido Pentateuco, né? Como você disse, o Livro dos Espíritos foi o livro norteador, onde dentro dele ele separa 4 outros livros, e um desses livros é um dos livros que a gente vai indicar logo de cara, para quem quer entender um pouco mais sobre mediunidade, entender como funciona, para que serve, né? E que tipos de mediunidade existem. Como a gente abordou aqui em alguns outros encontros, em outras lives, a gente falou de alguns tipos de mediunidade, que são muitos. Tipo assim, a gente não pode dizer tipos, né? Mas formas de manifestação mediúnica que são diversas e tipos de médiuns que são diversos. Mas a mediunidade é uma só, né? Que é a comunicação e a conversa entre o plano espiritual e o plano corporal. Mas aí a gente vem logo de cara com o livro do Pentateuco, o livro dos médiuns. Isso, não tem como falar de mediunidade sem o livro dos médiuns. Seria a mesma coisa que falar de Freud, vamos dizer assim. Então, essa é a primeira leitura. Eu não sei se está travando, aqui travou. No Travou caso. a imagem, mas Tá dando a voz está seguindo, só travou a imagem. Pronto, então pronto. O importante é que a mensagem se transmita. Mas o livro dos médiuns, ele é o ponto de partida. Assim, ele é baseado na segunda parte, principalmente, né, do livro dos espíritos, aquela parte ali da vida espírita. E ele envolve tanto a apresentação de mensagens, também a catalogação de mensagens que os espíritos foram dando aos assuntos referentes à mediunidade. Então, por exemplo, lembrei agora aqui, tem uma mensagem super interessante do Espírito Erasto, falando sobre a mediunidade nos animais, se existe, se não, o que é isso, essa interação, assim. Mas tem também, já começa aí o trabalho de pesquisa do Allan Kardec. Lembrando que ele centra-se a mediunidade ali no modelo de psicografia. Assim, ele não se aprofunda naquele momento na psicofonia, ele faz as análises das mensagens que foram escritas, né? E isso é interessante porque é o ponto de partida, assim, e é a obra de referência. Então, e uma coisa legal do livro dos médiuns
é que assim, a gente começa ali a ver um pouco, a conhecer um pouco a própria figura do Kardec. Porque o que acontece? No Livro dos Espíritos, tem lá as perguntas, um pouco dos comentários, a gente pode já perceber, né, de algumas questões que Kardec ele vai fazendo, mas a maior parte das perguntas, ou melhor, uma grande parte das perguntas não foi feita por Kardec, na verdade. Foi catalogada, ele teve essa função de organizar e sistematizar essas perguntas de um modo que ficasse lógico, assim. Mas no Livro dos Médiuns é que a gente começa a ver um pouco mais do pensamento mesmo de Kardec, assim. Então, eu recomendo aí, em especial, agora, de acordo com a minha emoção, na verdade, não tem nenhuma sistematização nesse caso, mas eu recomendo, em especial, os últimos capítulos, quando ele fala sobre as regras para a criação de uma sociedade espírita, ali, dos grupos espíritas mediúnicos, e também a análise que ele vai fazendo de mensagens. Ele vai diferenciando e vai estabelecendo alguns critérios para identificar a veracidade daquelas mensagens. Assim, no caso, né, se foi daquele espírito mesmo que eles estão falando, ou se aquela mensagem tem um cunho mais elevado ou menos elevado. Tá? Mas o Livro dos Médiuns, ele é um livro essencial. Não tem como falar de mediunidade sem falar dele. Sem ler Realmente. também. E a questão da mediunidade, inclusive, na época, Allan Kardec ele se viu motivado a escrever esse livro exatamente pela questão de que, como a gente pode ver até no filme, alguns dos médiuns, quando ele termina de compilar as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, alguns dos médiuns vai lá questionar a questão de que direitos financeiros, por que não colocou o nome dos médiuns, só colocava o nome dos espíritos. Então, todas essas dificuldades e entraves que teve na época motivaram ele a escrever também, em especial, um livro dedicado aos médiuns e aos tipos de conduta que esses médiuns devem ter, né, para executar com perícia a atividade mediúnica. Então, isso também está incluso no Livro dos Médiuns e, por isso, a gente classifica ele como uma das leituras essenciais para a doutrina. Agora, e só uma observação em relação a esse livro, né? Porque às vezes a gente pode pensar, então, o Livro dos Médiuns, ele não pode ser, só para médium, só médium que pode ler esse livro, tal, assim. Tipo, não é. Aqui está lá escrito, né? Livro dos médiuns, não é livro para os médiuns só. Mas, até porque Kardec, ele define sobre isso, né? Quem é médium, quem não é, assim. E ele coloca como a mediunidade ela envolve a interação entre né, espíritos do plano material e do plano imaterial, do plano espiritual. E então, ele coloca assim de que é muito raro que ninguém, ou melhor, é muito raro que existam pessoas que não têm nenhuma possibilidade, nenhum nível de interação espiritual. Então, assim, em tese, e pelo que ele coloca, todo mundo é médio em algum grau, ou não. Assim, então, ou melhor, todo mundo é médio em algum grau, sendo que existem aqueles mais ostensivos e os menos ostensivos. Então, é uma leitura recomendada para todo mundo. É sempre bom lembrar esse detalhe, né? Que todos nós somos médiuns e até que, levando isso em consideração, poderia ser chamado livro para os médiuns, porque todos nós precisamos ter as atitudes que são elencadas ali como padrão evolutivo elevado, a bondade e prestar atenção nos nossos atos. Então, realmente, o livro dos médiuns vem nos trazer esse comportamento mediúnico de exemplo. Aqueles que são espíritas devem ter esse comportamento mais voltado para as coisas boas, né? Então, o segundo livro que a gente também resolve trazer aqui nesse bate-papo seria o Estudando o Livro dos Médiuns, do Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Por que projeto, né? É bom que a gente esclareça. É um grupo de estudos que tem, e aí eles compilam algumas mensagens e fazem com os livros desse projeto Manuel Filomeno de Miranda.
que foi um dos espíritos que traz bastante livros sobre esse assunto, sobre assuntos ligados à questão da mediunidade. Especialmente a questão, no caso dele, especialmente a questão da obsessão, né, desse caractere específico, assim. E o legal desse livro, aliás, não tem como falar do livro sem falar um pouco do grupo, né, desse projeto, Manuel Filomeno de Miranda. Ele é um projeto que se iniciou na Federação Espírita daqui da Bahia e que agora ele tem meio que a sede está no Centro Espírita Caminho da Redenção. E ele é formado por pessoas estudiosas da área da mediunidade, que foram sistematizando seus conhecimentos em relação a isso. Então, assim, qual é a proposta desse livro, né? Porque o livro dos médiuns, ele é sempre a base essencial, pelo espiritismo e pelo espiritismo experimental, vamos dizer assim, né? Mas o livro dos médiuns, estudando o livro dos médiuns, ele tem essa função de um caráter mais didático. É como uma introdução à obra do livro dos médiuns. Então, às vezes, pela natureza da linguagem, às vezes pode ser uma leitura um pouco mais árida de início. Então, esse projeto, ele fez esse livro como essa introdução. E ali, dentro dos temas que vão tratando, né, eles dão uma introduzida em todos os temas que são colocados no livro dos médiuns. Então, por exemplo, a questão de coisas bem interessantes, como a mediunidade nos animais, a questão da possibilidade de perda e suspensão da mediunidade, tem lá como é que isso acontece, influência moral do médium, do meio, a obsessão, a questão de fraudes, enfim, outras. Então, o projeto em si, ele já é bastante interessante nesse sentido. E aí só E deixando traz um bastante parênteses. livros, né? E aí, como Sim, falaram aqui no comentário, inclusive, é o Qualidade na Prática Mediúnica, também é um dos livros exato. do projeto, que a gente não elencou aqui, mas também deveria estar, é porque a gente acaba meio que afunilando, né, para ver se cabe tudo dentro do tempo para a gente bater um papo. Então, o Não, por Qualidade na isso que Prática eu ouvi Mediúnica você. também é muito importante para que a pessoa consiga entender como desenvolver essa questão da mediunidade também. E esse é ainda mais importante para quem participa ou quem pretende participar de uma reunião mediúnica. Então, assim, principalmente para os centros que estão começando agora, porque geralmente, né, o trabalho do centro espírita se inicia também com a mediunidade, com a formação desses grupos mediúnicos. Então, é um livro bastante enriquecedor para isso. Eu Assim. acho que Então, se percebe. não tem casa espírita sem mediúnica, né? Então, assim, eu acho que Exato. Então, o que primeiro trabalho satisfação. que começa num centro espírita é exatamente a mediúnica, e a partir daí é que ele começa a enveredar e crescer para outros campos norteadores. Também é interessante que a gente traga aqui, lógico, a gente está trazendo alguns aqui, mas que não são todos. Tem muitos livros que tratam sobre o assunto. E um dos comentários anteriores que foi feito, eu prestei atenção, li, mas não era o momento de falar. Mas das pessoas que comentou aqui falou sobre, perguntando se os obsessores também estudam a mediunidade. E, tipo assim, a gente entende que quem está estudando a mediunidade não são aqueles que ainda estão negativos, né? Eles têm conhecimento da mediunidade, têm conhecimento das comunicações e se aproveitam dessas comunicações, mas eles não estudam a fundo as qualidades mediúnicas, as formas de mediunidade, porque eles ainda estão presos à matéria e ainda não percebem essa situação. Mas é necessário salientar, aí já de antemão, que a mediunidade, ela por si, ela é uma faculdade, ela é uma faculdade do espírito, mas ela em si tem um caráter neutro. Ela é influenciada também pela moral no seu desenvolvimento saudável, vamos dizer assim. Então, por exemplo, pela Exatamente. existência do que é chamado de mediunato, que seria esse uso excelente da mediunidade, vamos colocar assim. Mas ela em si tem esse caráter neutro, porque justamente ela é considerada o quê? A interação
entre seres de diferentes planos, assim. Então esses seres eles interagem independente do nível moral que se está. Não é à toa que com o nível moral mais rebaixado, com espíritos mais embrutecidos e tudo mais, também há essa interação. Que aí na questão por exemplo, da obsessão, da questão do vampirismo, que por sinal do vampirismo, deixar aqui, é um livro bem curioso, assim, sobre José Herculano Pires, que ele fala desse aspecto mais voltado para a obsessão e mais voltado para o vampirismo, que vale a pena ver. Então, é necessário também ressaltar isso. Sim, sim. E aí vem, na realidade, acaba atrelando a outro livro que a gente quer trazer para vocês, a terceira dica de livro, que é o livro Os Mensageiros, que vem da série de André Luiz sobre o mundo espiritual. Então, assim, essa série ela é composta de 13 livros, começa com o Nosso Lar e termina em A Vida Continua, mas dentre elas ele traz 3 obras muito importantes com relação ao estudo da mediunidade e das formas mediúnicas. Esse primeiro que a gente traz é a questão dos mensageiros, porque aí permeia no que Maurício estava falando, da questão de que a mediunidade é uma coisa neutra. Cabe a nós como é que vamos agir com essa mediunidade. Se vamos fazer coisas boas ou se vamos fazer coisas ruins. E aí a gente lembra da questão da mensagem, porque o mais importante, como ela vem para essa mediunidade, ela vem para exatamente trazer essa mensagem de alento do plano espiritual, trazer uma mensagem de como podemos evoluir, como podemos crescer dentro dessas questões morais. O que é legal, né, da obra de André Luiz é porque, da obra em geral dele, ele é bastante pioneiro no sentido de mostrar de forma sistemática o funcionamento do mundo espiritual, assim, porque é interessante no sentido de que antes dele a gente tem alguns conhecimentos, né, tem alguns relatos de romances também espíritas, assim, mas ele é o primeiro que faz isso de uma forma mais ostensiva e principalmente assim de uma forma organizada. Ele mostra o plano espiritual como uma sociedade organizada, assim. Então isso é enriquecedor, porque deixa de ser algo abstrato, etéreo, assim, e a gente percebe que, na verdade, as organizações terrenas elas são a cópia imperfeita dos processos, enfim, econômicos, sociais, culturais, políticos, assim, que ocorrem nas dimensões espirituais. E no caso de Mensageiros tem uma coisa muito legal, porque ele começa já falando assim sobre relatos de histórias de pessoas que foram médiums e que fracassaram. Então, assim, apesar da mediunidade sim ser algo neutro, mas a dimensão moral da mediunidade, ela interfere no sucesso ou insucesso reencarnatório. E aí eu queria deixar só deixar a ponto para instigar a galera a ler Os Mensageiros. Tem um caso que é bem interessante de fracasso mediúnico, que é de uma pessoa que ela vem com vários, vamos dizer assim, habilidades mediúnicas e ela acaba meio que deslumbrada com essas habilidades, assim, e isso acaba meio que desviando a função que ela teria com essas habilidades. Então ele acaba se concentrando em saber as encarnações anteriores, o que aconteceu com os espíritos que estavam perto dele, e isso acaba tendo uma consequência bastante forte vamos dizer assim, no andamento mesmo do planejamento reencarnatório dele. E aí não vou dar spoiler. Tá? Como o Cal trouxe aqui, a questão do estudo é realmente muito importante, porque ela coloca aqui, né, que chamar a atenção dos trabalhadores de mediúnica que não querem estudar. E é exatamente isso, a gente precisa realmente estar sempre estudando, quem trabalha na mediúnica principalmente, porque está ali e esses espíritos, como ela colocou aqui, utilizam esse conhecimento para a mistificação, para enganar, para ludibriar esses trabalhadores. Então é necessário que se mantenha essa atenção para que a gente consiga, os trabalhadores consigam trabalhar da melhor forma possível.
E aí, até adentra no próximo livro que a gente vai trazer, que é a nossa quarta indicação, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade, que também é dessa série de André Luiz, que ele traz e elenca casos e exemplos de como a mediunidade pode ser utilizada tanto por espíritos positivos quanto por espíritos negativos, a depender da instrução e intuição do médium. Então, assim, algumas das vezes, a gente estando dentro desses domínios da mediunidade, dentro desse trabalho da mediúnica, a gente não sabe que tem essa mediunidade. Tem pessoas que são ainda fora da doutrina espírita e não entendem o que é essa mediunidade, como funciona esse trabalho mediúnico, e acaba sofrendo com dificuldades dentro desse caminho dos domínios da mediunidade, né? Eu queria que você falasse também alguma coisa. Sim, sim, é interessante que eu estou vendo aqui o comentário de Davi. Davi, por sinal, que é um jovem da Juventude Espírita André Luiz, e representando aí a galera, um abraço para todos. E ele falou aqui, né, André Luiz representando. E, de fato, assim, ele, como tinha falado, ele tem obras que se debruçam especificamente sobre a mediunidade. E essa, em especial, ela é muito legal porque ela faz um panorama de como a mediunidade ela está inscrita em todas as manifestações nossas. Então, assim, a mediunidade ela deixa de ser, ou melhor, de forma mais explícita, ela deixa de ser algo apenas voltado para o sobrenatural, às vezes, né, para a coisa das comunicações explícitas e tal, mas a mediunidade, enquanto interação, espírito encarnado e desencarnado, eu vou repetindo isso aqui para deixar claro, ela está presente em tudo o que a gente faz. De alguma forma, de algum grau, ela está presente em tudo que a gente faz, em todas as nossas atividades. E esse livro ele vai dar exemplos sobre isso. Assim, tanto a mediunidade feita nas reuniões, né, tanto nas reuniões a domicílio, quanto as reuniões nos centros espíritas, mas também em situações em que a gente está fora desse ambiente. Então, nos momentos de desdobramento, na questão da psicofonia, na questão das ditas possessões, clarividência, clareaudiência, forças curativas, tem um capítulo muito legal que fala sobre a obsessão telepática entre encarnados, entre espíritos. Então, na verdade, aqui ele faz, se a gente se aprofundar, dá até para perceber que há uma ampliação do conceito de mediunidade, porque ela não é apenas restrita à interação espírita encarnado e desencarnado. Eu até me corrijo aqui. Mas ela envolve a interação entre espíritos, entre componentes espirituais, inclusive mente a mente, assim. Então, isso envolve, de certa forma, uma ampliação do conceito de mediunidade. E sem contar que esse livro é fantástico. Aí a gente vale a tem pena, que tentar lembrar, né, a questão do termo mediunidade como trabalho entre dois planos. Mas a gente também pode ter obsessões do plano encarnado para encarnado. Então, assim, a comunicação mediúnica ali, na realidade, ocorre entre um espírito desencarnado e um espírito encarnado. Mas a obsessão pode ocorrer entre dois espíritos encarnados, né? E aí também a gente acaba adentrando mais um livro da obra de André Luiz, que é o Mecanismos da Mediunidade, as formas e conceitos que vão nos trazer acerca da mediunidade, nos trazendo, né, a luz para como a espiritualidade trabalha, em que mecanismos, em que locais, em que formas a mediunidade vai estar presente para o trabalho mediúnico. Isso é interessante, porque nesse sentido, desculpa porque eu estava tentando aqui ajeitar o celular que estava querendo cair. Não, Mas tranquilo.
É isso. O que é legal dessas obras é que a mediunidade ela vai perdendo um certo caráter sobrenatural, no sentido assim. Eu acho que a palavra é essa mesmo, de sobrenatural, e sendo algo que faz parte do próprio funcionamento da vida. Assim, então, a mediunidade, os livros eles servem justamente para que a gente, ao ter mais conhecimento sobre, no caso, esse tema, a gente desmitifique a ideia mediúnica, porque é estranho, assim, a gente ouve principalmente, né, no meio espírita, assim, de pessoas espíritas que têm, às vezes, receio, medo, assim, de tudo que se relaciona com a mediunidade. Tipo, como assim? Então, não, é quase paradoxal nesse sentido. Mas isso se dá porque, assim, é necessário, então, abordar esse tema, é necessário ler essa vasta bibliografia que tem sobre isso, para justamente trazer a mediunidade para mais próximo de nós, porque ela realmente já faz parte da nossa vida. Então, isso é Realmente. essencial. E aí eu tô dando uma corridinha, porque o tempo vai passando muito rápido quando a gente trata de um tema É tão verdade. amplo e tão extenso, né? Então, a gente vai abordar mais um tema, mais um livro aqui, que é o Diálogo com as Sombras. Eu tenho um querido trabalhador aqui da casa, que é seu Humberto, ele é o patrono da nossa livraria também, é o fundador da nossa livraria, Gisele, que entrou aqui também agora, ela fez parte dessa livraria aqui comigo nesse centro, e eu trabalho nessa livraria, né? Então, eu tenho a oportunidade de aprender muito com ele. E ele traz que esse livro, Diálogo com as Sombras, ele é muito importante para quem está estudando a mediunidade, né? Porque ele traz aquelas situações difíceis dos espíritos que estão ali obscuros, vamos dizer assim, e como a gente consegue é, tentar conversar com esses espíritos e trazer eles para a luz, né? E o legal desse livro em específico, em relação aos outros livros que foram colocados, é porque ele volta a um caráter de pesquisa. É um livro resultado de pesquisa e de vivência encarnada quanto à mediunidade. Porque se a gente for olhar, eu posso até tá enganado, mas pelo menos assim, a nível de divulgação, são mais conhecidos livros sobre a mediunidade que sejam frutos de psicografias do que necessariamente de trabalhos enquanto encarnados. E muito menos livros decorrentes de pesquisas. Então, assim, o Hermínio Miranda, ele era um pesquisador, não só sobre a mediunidade, mas ele era um estudioso e um pesquisador. Esse livro ele foi fruto de um trabalho de mais de 20 anos dele na condição de doutrinador e de dirigente de grupos mediúnicos. Então, ele é uma vivência de alguém do plano de cá. Então, assim, isso é enriquecedor também, porque isso permite vários pontos de vista. Então, por Na exemplo, quando a gente... realidade, volta àquela origem, né, do próprio Kardec, quando escreve o livro dos médiuns. Então, ele traz para a gente situações que ele vivenciou e no campo da mediunidade ali, onde esse diálogo tem que existir, né? E ele coloca dentro da função de dialogador ou de Isso. doutrinador, hein? O termo que queira. Então, ele era alguém que ele não era médium ostensivo, ele não dava comunicações assim. Ele literalmente dialogava com os espíritos. Então, não é à toa que ele é um livro essencial para quem está na função de doutrinador. O que não quer dizer que não deva ser lido pelo médium, pelo assistente, pelo dirigente, por qualquer interessado em mediunidade. Mas é porque para esse público ainda, não é à toa que metade do livro é dedicado a... Ele vai trazendo estudos de casos, assim, sobre os mais variados temas e mostrando, assim, como se pode dialogar no sentido de atendimento espiritual mesmo, com esses espíritos, principalmente com os espíritos que apresentam algum nível de sofrimento. Então ele é importantíssimo para as reuniões mediúnicas, porque ele vai
desde a formação de uma reunião, de quem é que deve ter, quantos membros, que pessoas são, como se deve começar, assim, até os elementos essenciais para a doutrinação. E ele é de uma prosa, para mim, Hermínio Miranda, na verdade, eu falo com muito carinho sobre ele, porque eu gosto muito da prosa, do modo como ele escreve. Assim. Então, ele escreve de uma forma, dá para ver que é bastante da vivência dele ali. E é muito mais interessante quando a gente lê sobre alguém que está vivendo a experiência do que alguém que está apenas compreendendo de maneira teórica. Então tem um caráter prático esse livro que é importantíssimo. E também ele traz fatores muito essenciais para, vamos dizer assim, o êxito no trabalho mediúnico, né? Então ele elenca pontos que são fundamentais para quem está ali dentro daquele trabalho mediúnico, no trabalho dentro de uma mediúnica, né, melhor dizendo, como é que a pessoa deve se portar, como ela pode evitar cair em tentações, cair em erros. Ele traz também erros que aconteceram dentro dessas reuniões e que devem ser evitados. Então, é um livro muito interessante e é como colocar aqui, todo doutrinador deveria ter esse livro na cabeceira ali para poder estar sempre consultando, sempre pesquisando, para poder sempre melhorar nesse trabalho mediúnico, não é mesmo? Isso, exatamente. E aí a gente acaba permeando novamente no próximo livro que a gente vai trazer, o 7º livro que a gente vai trazer aqui, como a gente elencou, entre outros, como os mais importantes, que é a questão da consciência e mediunidade. A gente volta também à questão do projeto Manuel Filomeno de Miranda, onde a gente falou aqui no início que ele traz todo esse arcabouço também de pesquisa para o desenvolvimento da mediunidade, né? Então, queria que você falasse um pouquinho mais também desse livro aí, para poder a gente... Esse livro ele é bem interessante porque eu tenho um carinho também por esse livro em especial, porque ele, na verdade, foi o primeiro livro sobre mediunidade que eu acabei lendo, assim, antes do Livro dos Médiuns e antes do Estudando o Livro dos Médiuns, na época não tinha sido lançado e tal, foi um livro que foi me dado, assim, e eu guardo com muito, muito carinho sobre isso, até porque também o fato de estar com pessoas, estar próximo dessas pessoas em relação a isso, né? Então, ele é bem, bem legal, porque, assim, ele é mais voltado, na verdade, para quem está no exercício mediúnico. Então, eu considero meio que o diálogo com as sombras, só que voltado para o médium que vai dar a comunicação, né? Assim, então, ele também é um bom início para isso. E ele vai se concentrando, principalmente, nos aspectos intelectuais e morais a se desenvolver para um bom exercício da mediunidade. Porque eles colocam, né, de que há uma necessidade também de desenvolvimento, inclusive intelectual da pessoa. O que não impede, claro, de que hajam comunicações riquíssimas, com uma complexidade imensa, por pessoas não intelectuais. Não é esse o ponto. Mas que o espírito que vai se comunicar, ele utiliza-se principalmente dos materiais que o médium oferece. Materiais morais, materiais intelectuais também. Esse arcabouço. Então, é aquela coisa, para a gente facilitar o trabalho da comunicação, é bom também que a gente, inclusive para o próprio autoconhecimento, é bom também esse desenvolvimento pessoal. Assim. Então, esse livro, ele centra-se nessa parte, do que é que o médium deve desenvolver-se enquanto pessoa para um bom exercício da mediunidade. E tem um último capítulo, um apêndice que eles fazem lá, muito legal, sobre leitura, sobre o nível da leitura, um incentivo à leitura que se faz lá. E vale a pena dar uma conferida. Eu acho que também esse livro ele traz a questão, como o próprio nome diz, né, da consciência e mediunidade. Então, assim, a gente precisa trazer para o nosso consciente o trabalho mediúnico que está sendo feito. A gente precisa trazer para o nosso consciente material para que essa mediunidade atue. Então, assim, é o que ele traz. Seja consciente para trabalhar dentro da mediunidade. Então, ele alia duas coisas que aparentemente seriam distintas,
porque ele traz a questão da psicologia, né, da consciência, do consciente coletivo, do consciente individual, e traz também a questão da mediunidade, que é um fator mais para fora, vamos dizer assim, porque é uma interação entre outros planos. Então ele traz que para você ter uma mediunidade, para você ter um conteúdo mediúnico, você precisa trazer para o consciente esse material de estudo para que você consiga dialogar. Então, é mais dedicado ao médium para que ele se desenvolva e consiga executar a mediunidade como da melhor forma possível, né? E o legal é que ele divide, assim, eles deixam bem estruturado, inclusive havendo sessões de perguntas e respostas que foram coletadas por eles, né? Então, e aí ele divide o livro em quatro elementos que são essenciais para a prática da mediunidade, que é a oração, a meditação, a ação e o estudo, assim. Então, aí a partir desses elementos são a base, que a gente forma a base para o bom exercício mediúnico. E bom exercício mediúnico, tanto na função de médium, tanto na função de doutrinador ou dialogador, e tanto na função de assistente também. Porque, por sinal, o assistente também é uma das funções mais importantes do exercício mediúnico nas reuniões mediúnicas. Realmente. E muito legal o comentário que colocou. Era isso que eu ia falar agora. Cal, ela Muito colocou. legal. Eu acho que é ela, né? Ou ele. Não sei, não dá pra ver direito na foto. Eu não Mas entendo. colocou assim: se fosse pedido o segredo da doutrinação, diria apenas uma palavra: amor. Do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio C. Miranda, que a gente trouxe aqui anteriormente no nosso encontro. E aí é basicamente isso que a gente tentou trazer um pouquinho também, né? A questão do amor, a questão de você trabalhar naquela parte da mediúnica, na doutrina, para você tentar convencer aquele espírito a sair da obscuridade, sair das sombras para a luz. Então, assim, você demonstrando amor, trazendo amor e trazendo a verdade do seu amor, você consegue desenvolver seu trabalho mediúnico. É importante que a gente lembre aqui que o espírito, seja ele um obsessor, seja ele um espírito de luz que vem trazer a comunicação, para que ele consiga adentrar no nosso campo mental e fazer essa comunicação, é necessário que haja a frequência correta para que os dois estejam no mesmo campo vibratório para que haja comunicação. Então, assim, você tem que tentar manter seu padrão elevado sempre para você ter maior oportunidade de trazer essas comunicações dos espíritos bons, dos espíritos de luz que estão querendo fazer o trabalho aqui para nosso desenvolvimento, nossa evolução. E o legal... tá. Só abrindo parênteses. É Ricardo. Ele disse que está utilizando o Instagram da esposa. Prazer, Ricardo. Muito legal aí. Prazer, Ricardo. E a nível só também de menção honrosa, né, quando eu falo em relação a esses mecanismos, queria deixar aqui também, tem o livro Missionários da Luz, voltando ao André Luiz, que é o terceiro livro da série, da maxi-série dele, que, no caso, ele é bem interessante, principalmente para quem tem curiosidade de saber o mecanismo da mediunidade, só que do lado espiritual. Então, assim, ele mostra do ponto de vista espiritual o que é que acontece nos processos mediúnicos, por exemplo, de psicografia, de psicofonia, de cura, de obsessão também. Assim, como é que se dá essa relação entre espírito e matéria, assim, nesse processo mediúnico. E tem um capítulo sensacional falando sobre planejamento reencarnatório, que eu sei que não é o tema, mas é necessário só frisar que vale a pena para todo mundo, principalmente para todo mundo que é interessado na parte de ciências biológicas e tudo mais, tal assim. Acho que vai ser um prato cheio. É sempre importante. Já pode pedir música no Fantástico. De fato, André Luiz aí tá bombando. No caso, a gente trouxe 4 livros dele, né? Porque é para ver o quão importante é exatamente esse conteúdo. E para empatar, né? Assim, a gente trouxe 2 do projeto Manuel Filomeno de Miranda,
mas como também é Manuel Filomeno de Miranda, eu acho que ele também pode pedir música no Fantástico. A gente traz o último livro que a gente vai tentar abordar aqui nesses minutos finais, que é A Mediunidade, dois pontos, Desafio e Soluções. É um livro trazido por Manuel Filomeno de Miranda, que ele tenta trazer e demonstrar que não é só facilidades dentro da mediunidade. Porque assim, muita gente ainda acha que a mediunidade é uma coisa, tipo assim, que é fácil de lidar, que é uma coisa que é super especial. Mas a gente tem que ver os dois lados. A gente tem que entender que é necessário um estudo para chegar à forma mais ampla da mediunidade, trabalhando da melhor forma possível. Então, assim, existem muitos desafios para quem é médium, existem muitos desafios para quem está buscando esse conhecimento, mas tem inúmeras soluções, que é para desenvolver da melhor forma possível essa mediunidade. Então, a mediunidade sendo estudada, sendo trabalhada, ela vai vir como uma coisa boa, ela não vai vir como uma coisa negativa. Sim, muita gente acaba tendo medo, inclusive, de lidar com isso também, né? Tanto pelo desconhecimento, e aqui eu vou até deixar uma leve crítica, tanto pela, às vezes, a forma como a mediunidade é trazida, inclusive dentro dos centros espíritas, como algo, principalmente como algo, às vezes, algo penoso, ou então um certo discurso de que todo médium é um devedor, tal. Tipo, é claro que é pelo fato de que está encarnado. Todos nós que estamos encarnados aqui somos devedores de alguma forma. Ninguém está isento. Assim, então, a mediunidade, nesse sentido, por si, ela não traz, não tem, repetindo, não tem ela é neutra nesse aspecto. Ela é uma habilidade que pode ser utilizada tanto para o bem, tanto para o mal. Assim, dependendo do nível que a gente está, dependendo das intenções que a gente carrega. Então, e só apenas uma correção, o livro, na verdade, é Mediunidade, Desafios e Bênçãos, do Manuel Miranda, que foi psicografado. Porque tem Vida, Desafios e Soluções, que é da Joana, que já é outro aspecto. Mas na hora a gente acaba, são tantos livros que a gente acaba trocando, né? Mas são parecidos. E também o termo soluções e bênçãos também vai de acordo com o pensamento, né? Faz todo sentido. E é isso, nesse aspecto, esse livro ele contribui para... Eita, desculpa. Desequilibrou. Esse livro ele contribui para a gente perceber como a mediunidade, ela, apesar dela ser algo neutro, ela pode ser desenvolvida junto com o nosso próprio desenvolvimento moral, na condição de espíritos imortais que somos. Assim. Então, a mediunidade ela é uma faculdade humana, mas que a gente deve utilizá-la de maneira divina. Até porque nós, como diz lá Jesus em Mateus, em algum versículo que eu não vou me lembrar, mas ele fala que nós somos deuses em si, ou seja, nós temos esse caráter divino em nós e devemos aplicar essa nossa divindade em tudo que a gente faz, inclusive na própria mediunidade. É isso aí. Como o nosso tempo está chegando ao fim, e na semana passada a gente viu que realmente o Instagram corta a gente, então eu vou pedir para que Maurício dê seu recado final e também pedir que o pessoal que está aqui assistindo comente, compartilhe, divulgue esse canal para que a gente consiga alcançar mais pessoas e consiga desmistificar a doutrina. Enquanto isso, eu estou falando aqui para ver se a câmera de Maurício volta para o lugar para ele fazer a fala não final voltou. Dele com a câmera boa. Mas como não voltou... Deve ter sido uma mediunidade de efeitos físicos agora. Mas outro livro que o Ricardo colocou aqui é o tema Mediunidade, Estudo e Prática, programa 1 e 2 da FEB. Né? Então, a nossa Federação Espírita ela traz exatamente essa forma de trabalhar a mediunidade também de uma forma compilada nesse programa 1 e 2, que seria por 2 módulos,
para trazer esse conteúdo de mediunidade, estudo e prática. Eu não sei do que houve. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, só a câmera que parou, então segue o baile. Vai ter que ser assim mesmo, né? Foi uma mediunidade de efeito tecnológico agora. Mas, de antemão, queria deixar claro aqui, agradecer esse convite. Foi um prazer estar presente nesse bate-papo de um tema que é tão importante. E é isso. Gratidão aí por essa iniciativa e vamos continuar aí trabalhando pela difusão da doutrina espírita em seus aspectos. Você falou em relação a fazer a prece? Foi isso? Não, eu falei para a gente dar as considerações finais. Se você tem mais algum comentário acerca da mediunidade que você queira trazer. É isso. Na dúvida, sigam as orientações que Hermínio de Miranda coloca no final do livro e as orientações que o projeto Manuel Filomeno de Miranda colocam nos livros, para um bom exercício da mediunidade. Se vocês não lembram quais foram as orientações, deem uma olhada nos livros que aí vão descobrir. Então, realmente, eu vou disponibilizar esse vídeo no nosso IGTV, no feed, e vou colocar as indicações dos livros que a gente comentou aqui lá nos comentários. E se vocês puderem, quem estava aqui participando e citou alguns livros, puderem colocar nos comentários, compartilhar esse vídeo e reproduzir essa doutrina para mais e mais pessoas, que a gente consiga alcançar outras pessoas também para conhecer a doutrina. Por isso, novos espíritas. Quem quiser pode chegar. O espiritismo não tem preconceitos. Então, obrigado, Maurício, novamente. Valeu, que a gente possa ter conseguido passar essa mensagem, esses livros que são tão importantes, dentre tantos outros que existem sobre o assunto e que são tão importantes. Obrigado pela presença de todos. Compartilhem, comentem e curtam. Valeu, pessoal. Um beijo grande no coração de